Ele merece a nossa reverência, o nosso louvor. Ele merece que nós nos entreguemos a Ele, amém? Aleluia, é um tempo de nos entregar. É 1h30 de culto. É tempo de entregar para Ele a nossa adoração, para Ele o nosso louvor, amém? Você pode se pôr de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Nós vamos ler um texto bem conhecido, uma história bem conhecida, deixa eu ver. Não temos visitantes, eu creio que todos conhecem essa história. Nós vamos abrir no livro de Jonas. Amém, mas nós não vamos falar da desobediência hoje. Aleluias. Vamos ler Jonas capítulo 4. Versículo 1. Jonas, amém? Evangelho, capítulo 4, ele não é evangelho não, verso 1, eu só vou ler o verso 1, mas nós vamos estar trabalhando na história de Jonas hoje, amém? A palavra do Senhor diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Alguém tem uma outra versão do desgostoso? Pode falar, irmã Jean. Todo ressentido. Tem alguma versão que não é desgostoso? Aborrecido, decepcionado. Tem alguém que está com a versão em inglês? Naila? O que fala aí? Okay, upset, Jonas. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na sua casa, Senhor. Quero te louvar, te engrandecer. Te bendizer pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Senhor, a palavra foi aberta e a palavra é sua, Senhor. É o Senhor próprio Deus falando conosco, Senhor. Faz aquilo que o Senhor determinou para esta noite, Senhor. Faz aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas, Senhor, nesta noite. Fala aos nossos corações. Nos ensina, Senhor. Senhor, que os nossos corações sejam ensináveis, Senhor. Que nós possamos estar aqui para aprender, Senhor. Porque não sou eu, é o Senhor, Pai. É a tua palavra, é aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos instruir nesta noite, Senhor. Não nos permita sair daqui como entramos. Não nos permita somente cumprir uma agenda de um culto no meio da semana. Estamos aqui para adquirir tudo o que podemos adquirir na Tua presença, Senhor. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te entrego este momento. Todo espírito que rouba a palavra, toda distração, Senhor, toda movimentação desnecessária, Senhor, eu cancelo neste momento, Senhor, que possamos ter reverência à Tua palavra e também, Senhor, a vontade e a fome de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender, Senhor, as riquezas que estão ministradas na Tua palavra e o Seu nome venha a ser glorificado mais uma vez. Amém? Eu vou colocar um título aqui. Vencendo a frustração. Então, para começar, eu já vou fazer uma perguntinha. Quem aqui já se frustrou na vida? Acho que todos nós já passamos por momentos de frustração, não é verdade? Jonas, todos conhecem a história. Recebe um assignment, uma tarefa do Senhor. Vai até Nínive e prega para eles. Todo mundo aqui, eu penso que sabe que Nínive é a capital da Síria, que eram os inimigos do povo de Deus. E Deus fala para Jonas. Jonas, como profeta, o que Jonas era? Eu quero que você vá lá e pregue a minha palavra. Eu quero que você vá lá e avise aquele povo que eu vou destruir aquela cidade. Porque chegou até diante de mim, o quê? A sua maldade. Porque o povo de Nínive era um povo cruel. Era um povo que quando eles... Nós sabemos que havia as guerras, né? As guerras já eram cruéis por si mesmas. Né? Havia muita violência nas guerras. Mas Nínive, quando eles conquistavam territórios,
O povo de Nínive, quando conquistava os territórios, eles eram extremamente cruéis. Eles faziam além do que era necessário. Além da maldade se espalhar na cidade. Eles eram um povo que, se você olhasse, era inimigo. Eles mereciam o quê? Morte. Morre mesmo, que vocês são ruins. Vocês matam, vocês causam feridas, vocês roubam, vocês mentem, vocês merecem morrer. Além de tudo isso, vocês são um povo que é um inimigo do Senhor. Só que Deus chega para Jonas e fala, Jonas, vai lá. Aí Jonas, todo mundo aqui sabe que a gente já aprende desde o berçário, que Jonas fez o quê? Fugiu. Por quê? Porque Jonas não aceitou pregar para eles, porque ele sabia que se houvesse arrependimento, haveria perdão. E Jonas, conhecendo o Deus dele, sabia muito bem que se aquele povo mau, ruim, você abaixou? Se aquele povo mau e ruim tivesse um pouquinho de arrependimento, Deus, que é o quê? Misericordioso, daria o perdão. Então Jonas falou o quê? Eu não vou lá. Eu vou me esconder. E é tão engraçado, né? Que quem aqui não sabe que é impossível se esconder de Deus? Mas no fundo Jonas sabia que era impossível. Mas ele falou assim, quanto mais longe eu estiver dessa terra, mais difícil vai ser para eu pregar. Então é melhor o Senhor levantar outro. Então eu vou bem longe, para que não seja eu o instrumento usado para esse povo ruim se converter. Então, Jonas, na realidade, sabia que ele não se escondia de Deus. Mas Jonas fez o quê? Deixou ir bem longe. Deixa eu ficar longe dessa tarefa que o Senhor me entregou, para ver se Deus coloca outra em meu lugar. Porém, todavia, Deus manda uma tempestade. Chegou na tempestade. Tiveram que jogar o Jonas na água. Veio um grande peixe, engole Jonas. Jonas ora na barriga do peixe. O peixe vomita Jonas na beira da praia. E Deus vem de novo com a palavra e fala o quê? Jonas, eu quero que você vá lá e pregue. Aí Jonas agora, depois de tudo que ele passou, foi pregar para o povo de Nínive. Ninevitas. E a palavra do Senhor no capítulo 3 diz que Jonas foi, pregou, e a cidade era grande. Ele pregou durante 3 dias. E hoje eu não quero falar do Jonas que fugiu. Eu não quero falar do Jonas que orou na barriga do peixe. Eu quero falar do Jonas que se frustrou. Porque ele foi lá e pregou a palavra do Senhor. E adivinha o que aconteceu? O povo se arrependeu. Na mesma hora que eles ouviram o juízo de Deus, que ia destruir eles, a cidade, e eles, até o próprio rei rasgou as suas vestes, pôs saco, pano de saco, e se humilhou diante do Senhor. E Jonas, quando viu aquilo, deu aquela indignação de Jonas. Porque na mente de Jonas, o que ele queria era o quê? Não, que ninguém se arrependesse. Jonas, ele obedeceu, finalmente, depois da tempestade do peixe, a ordem de Deus. Obedeceu ou não obedeceu? Mas no fundinho, lá dentro, escondido, lá no fundinho, ele estava pregando e falando, se vocês não se arrepender, vocês vão morrer. E ele estava, não se arrependam. Não se arrependam, porque, olha, vocês como povo que vocês são, vocês merecem morrer. Só que a expectativa de Jonas foi frustrada. Porque o povo imediatamente não precisou Jonas pregar 2 vezes, eles se arrependeram. E a palavra, isso eu só estou dando um contexto para a gente entrar no capítulo 4. Então, no capítulo 3, verso 5, fala assim: os ninivitas creram em Deus. Além disso, proclamaram um jejum
E além disso, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E ali continua a história. Aí o versículo 10 fala assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria e não o fez. E o versículo que nós lemos fala o quê? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Hoje nós vamos falar dessa palavrinha abençoada. Frustração. Que a palavra que eu quero dar para o desgostou-se, é essa aqui, ó. Que Jonas frustrou-se. Porque ele, na realidade, na alma dele, ele tinha uma expectativa dentro dele. Mas aconteceu exatamente o que Deus queria que acontecesse. Não o que ele queria, mas o que Deus tinha planejado para aquele povo. Deus queria dar uma chance para eles e eles aceitaram essa chance e se arrependeram. Então, o que é a frustração? É quando existe uma expectativa sobre algo ou alguém e aquilo não é alcançado ou realizado. É um estado emocional que surge quando uma expectativa não é correspondida. Um desejo não é realizado e um objetivo é bloqueado por obstáculos. Mas algo que o Senhor estava me ensinando, normalmente, essa frustração é devido às expectativas humanas e não coincidem com as expectativas de Deus. Normalmente, a frustração, não, 100%, a frustração só vai ocorrer porque a nossa expectativa veio de um fundo humano e não no que realmente Deus queria que acontecesse. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. E quando eu falo humano, eu estou falando da alma. Sabe quando você... Eu não sei se alguém é assim aqui, mas eu era muito assim, né? Até eu me frustrar. Eu colocava set goals, eu colocava, como é que fala? Alvos, isso, metas. E se eu não alcançasse, o que acontecia? Me frustrava. Só que eu sou uma pessoa que eu tenho muita garra, e eu sei que eu tenho isso. Só que isso é bom e ruim. Porque por causa da minha garra, eu fazia de tudo para alcançar aquela meta. Só que isso, no plano natural, funciona. Mas quando são os planos de Deus, não funciona muito. Porque eu fazia metas até no meu trabalho. Só para eu contar rapidinho. Eu chegava numa casa, eu não precisava disso. Isso era de mim mesma. Eu falava assim, eu entrava na casa 9h. Eu falava, eu quero limpar essa casa em 2 horas. Então, até tal hora eu tenho que estar no banheiro. Depois eu tenho que já estar na cozinha para dar tempo, porque eu já sabia o horário, para dar tempo 2 horas. Eu não precisava ir para lugar nenhum. Eu não tinha apontamento nenhum. Eu só queria fazer uma meta para ver se eu conseguia alcançar para sair dali mais rápido. E eu conseguia. Mas eu fazia o quê? Quase me matava para fazer rápido, para cumprir uma meta. Sempre fiz bem feito, mas fazia rápido. E isso no âmbito natural não faz muita diferença. Só que quando a gente encontra com planos do Senhor para a nossa vida, e na nossa humanidade, na nossa alma, a gente coloca metas. Ou a gente estipula datas. Ou a gente cria uma expectativa de que as coisas vão ser assim, assim e assim. Porque você se esforçou para acontecer daquele jeito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É só eu ou tem mais alguém que tem isso?
que você fala assim, não, porque eu me dediquei nisso, então eu vou alcançar, daqui 3 meses eu vou alcançar e vou estar assim. Alguém já fez esse plano na cabeça? Alguém já fez aquele plano? Não, esse todo mundo fez. Eu vou para a América e em 5 anos eu vou fazer isso, isso e aquilo. Chega aqui, passa os anos, não fez nem metade. Casa, né? Igual eu, vim para cá, casei, nunca imaginei casar aqui. Mas, enfim. O que eu estou falando é que... e eu não estou falando, eu quero deixar claro aqui, eu não estou falando dos coaches da vida hoje, que tem os psicólogos e coaches que falam assim, não fala não para o seu filho demais, porque aí ele vai frustrar e vai criar um trauma. Eu não estou falando dessa frustração. Eu estou falando da frustração de quando há um plano seu determinado e Deus escreveu outro lá no céu. E não está casando os planos. Porque você estipulou uma meta e o Senhor está lá de cima falando, mas não é a minha meta, essa é sua. Ei, você criou um sonho, uma expectativa que não é a minha. Às vezes você está esperando, você está buscando e criando uma expectativa maior de você mesma do que o próprio Deus. Ele tem muita misericórdia. Você está entendendo a frustração que eu estou falando aqui? Eu não estou falando de qualquer frustraçãozinha, que você marcou com alguém, a pessoa não foi, você fica frustrado, chateado. Eu estou falando de uma frustração da sua vida. Uma frustração que marca você. Uma frustração que te para, porque uma frustração como o de Jonas parou ele. Então, às vezes as frustrações, o Senhor começou a me ensinar algo e eu queria compartilhar isso. A frustração, ela só é causada porque eu criei um plano que não é o plano de Deus. Só que no meu plano tem tudo bom. Não tem nada que desagrade ao Senhor. Como não pode agradar ao Senhor? Mas simplesmente não é o plano do Senhor. E eu me frustro. E isso eu posso entrar numa área pessoal, ministerial, profissional ou sentimental. Porque quando há uma frustração, é como se fosse assim. Quando você se frustra dessa maneira que eu vou explicar hoje, é como se abrisse um portal espiritual. Esse portal se chama frustração. Quando ele é aberto, porque você se frustrou, só que aí você acha que está tudo bem, mas no fundo você frustrou. Algumas coisas começaram a surgir, nós vamos trabalhar isso hoje. Abre-se um portal, e nesse portal que se abre, começa a entrar muitas coisas. E nós vamos ver algumas das coisas que entram através desse portal aqui, e vai enchendo a nossa vida. E nós vamos ver isso em cima da vida de Jonas. Porque no texto vemos claramente a frustração de Jonas. Porque na maneira de Jonas pensar, Nínive não deveria ter mais uma chance. Nínive deveria ser, aquelas pessoas deveriam ser aniquiladas. Jonas se frustrou porque não achava que aquele povo era digno de misericórdia. Mas e quando eu e você nos frustramos por não alcançar objetivos que nós colocamos e decretamos? Ou quando temos uma expectativa e esperamos algo de alguém e não recebemos? Ou talvez você deduziu que as coisas iam acontecer. Esse ano as coisas vão ser assim, assim, porque eu plantei. Eu reguei. Então, o que viria depois? A colheita. Você espera o quê? Agora é a hora de colher. Só pode ser a hora de colher. Só que as coisas acabam totalmente de outra maneira. Qual é a sua reação? Ah, meu Deus.
Primeira coisa que acontece quando você se frustra. Quer ir embora para o Brasil, é? Você abandona. É a mesma coisa. Quando você se frustra, você abandona aquilo que você estava fazendo. Exatamente naquela área que você estava tendo expectativa. Se você estava naquele, sabe aquele gás que você está todo assim, né? Na sua vida de oração, seja qual for a área, você dá aquela freada, opa, não saiu muito bem do jeito que eu queria. Então, eu nem vou investir tanto mais nessa área, ou nessa pessoa, ou nessa situação, porque as coisas não foram bem desse jeito. O que Jonas era mesmo? E qual foi a primeira coisa que Jonas fez quando ele recebeu a tarefa? Ele abandonou o posto e fugiu. Que posto que ele abandonou? Porque ele se frustrou em qual área? Do ministerial. Como ele se frustrou na área ministerial, o que ele fez? Ele abandonou o posto. Ele falou assim, eu não vou profetizar nem para Nínive e nem para nenhum outro. Vocês concordam ou não? Porque se ele estava lá no barco, no meio do mar, querendo nem ouvir a voz de Deus, porque se Deus falasse com ele, já sabia que ele ia ter que se arrepender, ele não queria nem ouvir mais a voz de Deus. O que a gente faz quando a gente se frustra? A gente abandona. Se eu me frustro na área ministerial, eu abandono aquilo, fala assim, abandonar que eu estou falando, às vezes você não sai da posição, mas você deixa de investir naquilo, né? Às vezes você estava orando tanto por uma coisa, e você se frustrou, e você faz o quê? Não vou orar mais sobre isso. Ou, na sua questão pessoal, você se esforçou tanto para atingir aquilo, e você não teve o retorno que você esperava. Você fala o quê? Eu não vou investir mais nisso. Agora eu vou abandonar por um tempo, vou dar um tempo. Vou esperar e vou ver o que vai acontecer. É verdade ou não é? Na realidade, você quer o quê? Você quer distância da área exatamente que você se frustrou. Agora nós vamos entrar. Porque eu posso me frustrar num relacionamento. Aí você quer o quê? Distância. Eu posso me frustrar ministerialmente. Aí eu quero distância. Eu posso me frustrar até na minha vida de oração. Aí você nem põe muito mais empenho naquilo. Você pode se frustrar em que mais? Quem pode me falar alguma coisa? Trabalho. Metas financeiras. Ou expectativa do marido, da esposa. Tantas coisas que você investiu, você espera algum retorno, e você se frustra, você fala o quê? Eu vou investir de novo? Com os filhos, você faz tanto. Aí você vê nada, quer saber? Não vou gastar mais esse tempo todo meu, não. Você quer distância de cumprir aquilo que você precisava fazer. Então, o primeiro ponto, você abandona. Segundo ponto. Eu estou rindo porque Deus é engraçado. As coisas parecem que perdem o sentido da vida. E nessa vida aqui, porque dependendo da frustração e o tempo que você leva para curar e sair dela, ela pode gerar dentro de você um desgosto tão grande que você pode perder a vontade de vida. Que aqui nós vamos ler que, na realidade, Jonas pediu o quê? A morte física mesmo. Só que Deus me trouxe para uma outra área. Porque às vezes você não chega ao extremo de querer a morte. Alguns já chegaram. Mas às vezes você não chega nesse ponto de querer a morte física. Mas, quando você se frustra, você abandona. E na sua vida, talvez você frustrou com o seu casamento e você pediu a morte do casamento. Quer saber? Não quero mais, acabou.
Porque você está frustrado com aquilo, não tem mais jeito. Às vezes você se frustra no seu ministério e você quer que prefere que o ministério morra por causa da frustração. Ou na sua vida pessoal você passou por um desgosto tão grande, que você prefere que haja morte daquele sonho. Quer saber? Eu vou enterrar esse sonho, porque esse sonho nunca vai acontecer. Ou na sua profissão, você passa por um desgosto tão grande, uma frustração tão grande, por causa da sua expectativa, e você prefere o quê? Matar aquilo que tinha vida. O seu sonho tinha vida, o seu relacionamento tinha vida, a sua profissão, o seu estudo, o seu casamento. Mas você prefere a morte, porque lá, capítulo 4, verso 3, diz assim: peço-te, pois, ó Senhor. Para quem que Jonas estava pedindo? Tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Gente, a frustração é tão séria que Jonas, ele preferia morrer do que viver, porque ele se frustrou vendo aquele povo sendo perdoado. Como a frustração é algo terrível. Porque primeiro você abandona, depois você deseja a morte daquilo. Eu estou frustrado com o meu casamento, eu prefiro que ele morra, que não haja vida, porque é melhor acabar com tudo. É tão incrível a indignação de Jonas, é tão profundo o desgosto dele, porque ele tinha uma expectativa ainda, uma esperança dentro do coração dele, de que aquele povo ainda ia ser exterminado, ao invés deles receberem salvação. Mas ele se frustrou de tal maneira que ele teve essa ousadia de falar para Deus: olha, tira minha vida, porque eu não quero mais viver aqui para ser profeta. Se for para ser assim, eu não quero mais. Alguém já falou assim? Alguém já declarou essa frase? Se for para gastar tanta energia minha, para eu tentar entender situações, vou falar algo aqui. Se não for do meu jeito, eu não quero mais. Aí, às vezes, você vai falar: mas eu não falo isso. Não. Mas com as suas atitudes você fala. Porque você está discordando daquilo e fala: então eu prefiro abandonar, prefiro sair do que ter que fazer. Vocês estão conseguindo entender o caminho que a frustração faz? A frustração, ela te paralisa primeiro. Você para, você deixa de fazer o que você estava exercendo, o que você estava fazendo, com tanta alegria. Depois você abandona aquilo, você sai daquela posição, você sai daquele local, e depois você deseja a morte. A morte dos sonhos, quando você tem aquele sonho maravilhoso. Mas parece que cada vez que você trabalha, mais longe está o sonho. Aí você fala: quer saber? Vou enterrar esse sonho, que é melhor do que senão eu vou... Quem já falou essa frase? Senão eu vou me frustrar. Levanta a mão. Quem já falou? Eu nem vou criar expectativa, senão eu vou me... O problema dessa expectativa é que ela está na alma. E é porque ela está do seu jeito. E não da maneira que o Senhor estipulou. Terceiro ponto. Quem pode ler o verso 9 para mim? Jonas 4, verso 9. Deus questionou a Jonas outra vez: tens algum motivo para estares tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas: tenho. Estou irado a ponto de preferir a morte. Uau. A minha versão diz: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira? Por causa de uma planta? Porque aqui, Jonas ficou nervosinho, né? Por causa de tudo que Deus fez. Aí ele saiu para o deserto afora, e Deus fez sair veio um calor terrível. Aí Deus foi lá, fez nascer uma planta para fazer sombra para ele. Ele dormiu.
Só que quando ele acordou, sabe o que aconteceu? Deus frustrou Jonas de novo. Porque Jonas dormiu com a plantinha lá, dando aquele alento para ele. Aí ele acorda, a planta está morta. Aí Jonas fica frustrado de novo. Aí ele fala, não, agora não. Não, agora não. 2 frustrações seguidas. Agora, já que o Senhor matou essa planta, mata eu também. Porque eu prefiro que eu morra do que eu continue. Meu Deus. O ponto 3, a palavra, se você estudar Jonas, você vai ver que Jonas foi um homem que se irou. Primeiro você se frustra, para tudo. Você se frustrou. Aí abriu um portalzinho ali, tá? Aí você abandona, aí você quer a morte. Agora entrou outra coisinha aqui, ó. A ira. Quantos de nós, que quando as coisas se frustram, a gente começa a ficar um pouquinho nervosinho? Que as coisas saem um pouquinho do nosso... Sabe que eu amo Deus, Aline? Que Deus ama tirar do nosso controle as coisas. Sabe por quê? Ele faz de propósito. Ele falou, deixa eu tirar um pouquinho para ver o que vai chacoalhar e vai sair ali de dentro. Porque a gente começa a ficar meio nervoso, né? Porque você planejou uma coisa e não deu certo. Aí você fala, não, vou respirar. Aí você tenta de novo, aí não deu certo. Aí você respira 2 vezes. Na terceira você fala, olha, eu já vou abandonar, já vou sair, quer saber? Que morra mesmo, porque eu não vou investir mais nisso, eu não quero mais isso. Aí no terceiro você fala assim, quer saber, Deus? Já leva eu também, porque, olha, minha ira está tão grande que é melhor eu morrer. Meu Deus. Que bom que a misericórdia do Senhor, sabe o que acontece com ela? Ela se renova a cada dia. Eu quero dar uma definição aqui psicológica. Do ponto de vista de um psicólogo, a frustração é uma resposta emocional que surge quando há barreiras internas ou externas que impedem a realização de uma necessidade ou objetivo. Presta atenção. Ela provoca sentimentos de impotência ou desânimo e pode gerar irritação ou agressividade se não for bem elaborada. Isso eu estou falando da psicologia. Agora eu vou trazer do âmbito espiritual. Quantas portinhas eu já abri aqui? Aí veio a minha ira ou indignação. Quem já ouviu essa frase? Eu não estou irado, eu estou indignado. Levanta a mão. Não, eu não estou com raiva, eu só estou indignada. Eu estou indignada porque não devia ter sido assim, não devia fazer assim. E a pessoa, enquanto ela não fala, não põe para fora, não gospe tudo, às vezes, né? Ela não se sente com paz. A ira ou a indignação, que na realidade é uma ira disfarçada, é quando onde você está colocando algo que você acha que é injusto diante dos seus olhos. E na sua perspectiva, se você permanecer ali, vai gerar a ira. Você nunca diz, eu estou irado. Alguém diz isso? Mas você diz, eu estou indignado. Que soa mais bonitinho, né? Ah, né? Ou estou desgostosa. Não mexe comigo hoje. Não sei se lá fala, na terra de Minas, lá fala, estou desgostoso da vida. Eu estou o quê? Estou indignada. Eu estou assim, ó, não deu certo, falhou tudo. E às vezes você não expressa com palavras. Mas quando você olha para dentro de você, se você pudesse falar tudo que está aí dentro. Se você pudesse expressar tudo que você gostaria de expressar. Ou de expor. Porque hoje nós, às vezes, nos indignamos com Jonas. Quem se indignou de ver essa fala de Jonas? Eu achei forte. Não foi exagero? Mas a gente não fala como ele. A gente deixa lá dentro.
A diferença de Jonas é que ele falou para o Senhor quer saber de uma coisa? Acaba com tudo e comigo também. Só que eu e você, nós internalizamos, que palavra bonita essa, a nossa ira, para ninguém ver. Então ela fica lá dentro, escondidinha. A minha indignação, tá lá assim. Eu estou morrendo na raiva, porque aquela pessoa não falou comigo, mas eu estou aqui. Vai ser assim, ó. Meu marido fez aquela raiva maravilhosa, mas eu estou. Oi, amor. Tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Nada. Há uma indignação interna em nós que gera uma ira. Só que o Senhor está falando hoje, a ira é um grande problema. Porque ela nos impede de enxergar. Porque a ira de Jonas impediu, ela foi tão grande que impediu Jonas de enxergar o plano de salvação do Senhor e desprezou a misericórdia do Senhor. Quem já ouviu aquela frase, ou já falou, né? Não precisa levantar a mão. A ira cega. Nossa, eu estou com tanta raiva que eu estou até cego. E no espiritual é o que ela faz. A ira nos cega. Jonas ficou tão irado que ele ficou cego de enxergar a justiça de Deus sobre aquele povo e a misericórdia do Senhor trabalhando. Porque na justiça humana dele, aquele povo tinha que ser aniquilado. Mas na justiça de Deus é o quê? Se houver arrependimento, há perdão. Vamos lá. Se houver arrependimento, há... Mas na nossa justiça, que a palavra do Senhor chama de trapo de imundícia, nós queremos justiça. Você fez, você vai escutar. Você errou, alguém tem que falar. Porque essa é a nossa justiça. A nossa justiça cega o nosso lado espiritual. E nós desprezamos que talvez no plano do Senhor há uma misericórdia sendo depositada. Fora que nós ignoramos que Deus faz isso conosco. Ele derrama misericórdia sobre nós. Porque nós não temos misericórdia com quem erra. Mas nós queremos misericórdia com quem erra, quando nós erramos diante do Senhor. Porque nós não nos calamos, nós queremos falar para aliviar o nosso eu, a nossa justiça. Mas nós não queremos que Deus fale para nós. A ira cega a nossa vida espiritual. E ela é tão grave que você pode sair dos planos do Senhor. Por causa de uma ira. Porque o Senhor tinha uma misericórdia para aquele povo. Eu quero que você abra comigo em Deuteronômios 4:32. Douglas, abre para mim, pastor Douglas, Salmo 103:8. Leide, abre para mim, 2 Crônicas 39. Jean, por favor, abre para mim Efésios 2:4. Efésios 2:4. Jean. A misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Nós precisamos entender que às vezes algumas coisas não saíram do jeito que você queria, por causa da misericórdia dele. Por causa do plano dele. Deuteronômio 4:32, quem está aberto nele? Pode ler, por favor. Portanto, o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá. Salmo 103:8. Segunda Crônicas 39.
Efésios 2:4. Vamos ler Tiago 1, 19 e 20. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Salmos 37:8. Deixa a ira e abandone o furor. Não te indignes de forma alguma, a ponto de fazeres o mal. Eu li esses textos para a gente ter uma noção de que, como Jonas, ele saiu do plano de Deus. Ele fez parte do plano de Deus, porque ele foi lá e pregou, amém? O povo se arrependeu, amém? Mas dentro dele causou uma frustração, porque ele não entendeu o quê? O plano de Deus, que é de misericórdia. E a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Porque primeiro ele dispensa a misericórdia e a graça. Se houver arrependimento, ele gera o perdão. E se houver o perdão, a pessoa não recebe o que ela merecia. Isso é a graça. Por isso que graça e misericórdia andam juntos. Porque a graça, eu não recebo o que eu merecia. O Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de justiça, mas não a sua, a dele. Quando nós operamos na nossa justiça, nós cometemos falhas. O problema é que, além de a gente se frustrar, abandonar, desejar que aquilo morra, se irar, aí a gente ainda sai do plano de Deus. Porque o plano de Deus é o quê? Perfeito, bom e agradável. Vocês entenderam o que aconteceu aqui com Jonas? No verso, lê comigo aí, capítulo 4, verso 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa de uma planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Agora presta atenção no verso 10. Tornou o Senhor e falou o quê? Tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Olha como é a justiça do homem. Ele se indignou porque Deus tirou a vida da planta. Mas ele se indignou também porque Deus não tirou a vida de 120.000 pessoas. Dá para confiar na nossa justiça? Porque a nossa justiça, ela é baseada no quê? Quem pode falar comigo? No nosso sentimento. A nossa justiça, exatamente, a nossa justiça é almática. E hoje, o Senhor separou essa noite para nós, porque nesse portal de frustração vai entrar a indignação, o desânimo, justiça própria, ira e morte. Lembra que eu falei que ela é como um portal? Aí passa aqui várias coisas. E às vezes a pessoa não percebe que a raiz disso tudo, sabe qual era? Frustração.
Aí você vai falar, não, eu não me frustrei. Eu só fiquei um pouquinho indignado. Não, eu não me frustrei, eu só não quero me envolver mais. Não, eu não me frustrei, só não quero mais esse casamento. Não, eu não me frustrei, só não quero mais trabalhar no ministério. A frustração está aí ou não está? Só que é um portal onde o inimigo usa. Sabe para fazer o quê? Para destruir a nossa vida. Basta uma frustração. E ele consegue nos desvirtuar do plano divino de Deus para as nossas vidas. E hoje o Senhor queria falar sobre a frustração porque ela é comum na nossa vida. E eu não estou falando da frustração que você estava dirigindo atrasado e furou o pneu do carro. Ou que quando você mais precisou do celular, estava sem sinal, acabou a bateria. Ou de que quando você precisava desabafar, a pessoa chegou indignada em casa, não quis te escutar. Ou no dia que mais você queria um descanso, seu filho está daquele jeito. Eu não estou falando dessas frustrações. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando da frustração que você vai contra o plano de Deus. E hoje o Senhor separou essa noite para nós entregarmos toda a frustração diante do altar. Porque eu falei isso tudo, mas eu tenho que dar a solução. Porque não adianta eu diagnosticar o problema e eu não ter uma solução para ela. Qual é a solução para a minha frustração, então? É só Ele, né? Só Ele. Só Ele. Levar diante do Senhor. Mas eu também preciso fechar a porta que a frustração abriu na minha vida. Porque às vezes eu posso me arrepender da frustração e eu não fechar o que abriu no espiritual e ela vai continuar aberta. E eu também preciso, depois que eu levo ao Senhor, eu me arrependo, eu entrego a Ele toda a minha indignação. Olha, eu vou falar uma coisa. Jonas falou tão forte com Deus, mas Deus em nenhuma maneira se irou com ele. Se irou? Às vezes nós precisamos ser sinceros com o Senhor. O Senhor me ensinou algo, isso é pessoal. Você pergunta para o Senhor se você deve fazer ou não. Mas tudo que eu queria falar para a pessoa que eu gostaria de falar, eu falo para Deus. Aí eu saio de lá levinha, assim, ó. Coitado de Deus, porque Ele escuta tudo. Mas é melhor eu entregar para Ele a minha frustração, a minha indignação. Falar, Senhor, eu estou irado, porque deu errado, não era assim que era para ser. Não era desse jeito, os planos não eram esses. Eu levar diante do Senhor e falar para Ele, Senhor, estou entregando diante de Ti a minha frustração, porque eu coloquei uma meta que não foi nem o que o Senhor pediu para mim, fui eu que estabeleci, e eu acabei me frustrando com a minha própria meta, que não foi nem Deus que me pediu. E eu estou entregando diante do Senhor hoje. E eu coloco diante do Senhor, eu fecho esse portal. Mas tem uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa voltar lá onde nós nos frustramos. Apertou. Eu tenho 5 minutos para acabar, mas eu vou conseguir em 5 minutos falar algo que... É fácil, às vezes, você chegar diante do Senhor e entregar a sua frustração. Às vezes é fácil você levantar com toda a autoridade e falar, sai demônio, daquilo. Eu fecho esse portal. Mas é tão difícil você refazer o caminho. Sabe por quê? O que aconteceu quando você frustrou? Você fez o quê? Você abandonou? Aí o Senhor fala assim, tudo bem, eu estou aceitando. Está certo, você frustrou mesmo. Não, eu vou fechar esse portal. Não, eu vou tirar esse espírito da ira, da indignação, vai sair tudo. Mas tem uma coisinha que você vai ter que fazer. Volta lá. Volta lá onde você parou. E refaz o caminho.
que Jonas teve que fazer quando ele saiu da boca do peixe? Ele teve que fazer, onde? Voltar para onde? Ele saiu da onde? Ele teve que refazer. Ei, sabe aonde? Isso é só questão de história. Mas eles falam que onde o peixe vomitou Jonas era longe, da onde era Nínive. E que ele teve um bom tempinho para caminhar para voltar. É difícil refazer as coisas. Dá trabalho refazer. Sabe por quê? Porque você abandonou, você não quer mais. E às vezes aquilo que você não quer mais já piorou porque você abandonou. Aí você vai ter que ter o trabalho de refazer. Além de voltar lá, vai ter que refazer e começar de novo porque você abandonou. Alguém está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Você está entendendo? O Senhor está falando nessa noite que se for diante de mim, eu arranco a frustração. Eu fecho esse portal, eu arranco os demônios. Mas a hora que você levantar de lá, levanta com coragem. Porque você vai ter que refazer. Você vai ter que voltar para o ponto aonde você parou. E aí você precisa de muita força. Aí você precisa de muita coragem. Porque dependendo da área que você se frustrou e do que você frustrou, às vezes está pior e você vai ter que ter o trabalho de fazer tudo de novo. Põe-se de pé nessa noite. Aná, sonele canto, le maná.